Hoje o nosso tema é bioeconomia. Você sabe do que a gente está falando? Você sabe que ciência é essa? Olha, a gente vai saber bem mais a fundo já já, em instantes, porque o nosso convidado de hoje, ele vai nos dar um show, que eu tenho certeza que é um show que ele vai dar para a gente, tratando desse assunto. Eu converso hoje com o professor Dr. José Roberto Leite, ele que é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, tem atuação aí no Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada, o NUPIMIA. A gente vai falar sobre bioeconomia. O que é essa bioeconomia? A gente vai já saber em todos os seus detalhes, porque eu agora vou saudá-lo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma grande satisfação para a gente conversar com você, aprender também com você sobre bioeconomia, que é um conceito que algumas pessoas ainda não conhecem, a gente vai já destrinchar, e eu fico muito feliz de ser você o nosso expositor, assim, digamos, desse conteúdo, desse conhecimento. Fico muito feliz porque a gente vai falar sobre esse assunto, porque bioeconomia, apesar de muita gente ainda não saber, muitas pessoas não sabem o que é esse conceito, que ciência é essa. É uma das palavras do momento, não é isso? Seja bem-vindo. O GPI sempre agradece muito a sua presença por aqui, mesmo que seja virtual. Bom, antes de mais nada, eu queria dar boa tarde para você, Neemias, e que é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre um tema que é o meu dia a dia e também é o tema de todas as pessoas, mesmo que as pessoas não conheçam o nome de economia, mas é o tema que está na vida de todo mundo, né? E o Brasil, sobretudo, quando fala a palavra bio, a gente sempre pensa muito na biodiversidade, né? E a economia, e a bioeconomia, na verdade, é um tema que veio da área da economia, né? A gente da área mais da biodiversidade conhecia muito o nome biotecnologia. Então, na verdade, biotecnologia e bioeconomia, elas estão interligadas, né? Só que a bioeconomia é num ponto de vista mais amplo, ou seja, seriam soluções comerciais e industriais que vêm de produtos ou substâncias químicas vindo a partir da natureza. Então, embora a biotecnologia seria o produto em si, a bioeconomia é a relação desses produtos com as atividades comerciais e industriais, ou seja, para realmente chegar nas pessoas, não é? Um exemplo extremamente fácil, né, da gente colocar seria, por exemplo, as vacinas, né, que vem de um processo de bioeconomia, onde você tem proteínas naturais, biológicas, de vírus, de bactérias, enfim, que podem ser utilizados como insumos biológicos para prevenção contra doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, nós estamos vivendo hoje o problema da pandemia, né, do novo coronavírus. Então, o assunto bioeconomia está no ar, embora as pessoas não conheçam por esse nome. As pessoas não conhecem por esse nome, né? Mas assim, a gente sabe, a gente vê desde pequeno na escola que a gente vê e conhece esses conceitos de biodiversidade, por exemplo. Na escola a gente já ouve falar em biodiversidade, a gente já aprende, hoje a gente sabe que o Brasil, o nosso país, ele tem aí cerca de 20% da biodiversidade do planeta, que é a maior do mundo. E isso deve ser, sim, visto como um ativo, né, econômico, com muitas oportunidades de negócio. Transformar essa vantagem comparativa em competitiva exige investimento, exige conhecimento e estratégia para tornar o país uma potência em bioeconomia. Porque, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, não é isso? Exatamente. Bem, existe um conceito que é importante, eu quero discutir com você, Neemias, que existe a maioria das pessoas, né, que moram em países mais desenvolvidos, né, por exemplo, Estados Unidos, Coreia, Japão, e que possuem uma biodiversidade pequena, ou uma biodiversidade onde não possui um potencial de exploração. Os Estados Unidos, por exemplo, explora muito bem o milho e seus subprodutos, mas não possui tanto esse potencial de exploração sustentável de produtos na área da bioeconomia como o Brasil, né? E esses países, quando vêm para cá, pesquisadores, investidores ou pessoas ligadas à indústria, eles tomam um susto como a gente não consegue aproveitar tão bem o nosso potencial de biodiversidade. Bom,
Que potencial é esse? O Brasil possui a maior biodiversidade terrestre do mundo, a segunda maior biodiversidade marinha do mundo, só perde para os corais da Austrália, né? Aquela região dos corais australianos, na segunda biodiversidade marinha, e a maior biodiversidade terrestre. 55 mil espécies de plantas existem no Brasil, né? E você pode contar nos dedos as que já são exploradas, sob o ponto de vista da bioeconomia ou da biotecnologia. Ou seja, o potencial enorme que a gente tem, né? O primeiro medicamento que foi feito a partir da biodiversidade do Brasil, sobretudo da Amazônia, foi a pilocarpina, que foi explorado pelo grupo Merck, e hoje é até explorada pelo grupo Centofora, né? E produz a pilocarpina, que é usada para o tratamento de cegueira, né? Ou seja, para o glaucoma. Nós, no Brasil, até hoje, extraímos o ativo, exportamos o ativo e compramos o medicamento. Isso é extraído a partir da planta jaburandi. Se você pegar pupunha, caju, murici, imagina o nosso potencial açaí, né, de obtenção de produtos biotecnológicos. Agora, eu, nas minhas palestras, mesmo quando eu falo para o governo, para as empresas aqui, eu costumo dizer que existe um abismo muito grande entre ter o potencial e gerar dinheiro, gerar riqueza. Entendeu? O que falta no Brasil é o meio, porque a gente tem todo o potencial, mas a gente peca no meio, ou seja, no modo operante para fazer isso virar dinheiro. Está na cultura do brasileiro querer as coisas com imediatismo. Uma Né? facilidade E extrema com e uma velocidade falta muito grande. muito grande. E essa velocidade, associada à desorganização, né, não permite que as cadeias produtivas elas se alinhem de forma a maximizar o ganho, né, que essas riquezas podem dar. E Vai isso não é uma totalmente coisa contra, né? É totalmente vai contra. totalmente, É vai, to, oposto. vai totalmente contra, não é? Existe, como é que a gente pode falar? Existe um conceito que eu gosto de dizer, que é como se o Brasil tivesse sido condenado a ter uma grande biodiversidade. Né? Quase todos os países que têm uma grande quantidade de recursos naturais, in natura, acabam apresentando um baixo potencial bioeconômico. Eu vou dar um exemplo para você. Ah, mas isso não gera dinheiro, não sei o que, não sei o que. Isso é conversa. Por exemplo, a Europa tem um potencial bioeconômico muito baixo. Inclusive, essa questão de teto solar, ela faz muito menos sol que aqui, não é? E você tem um faturamento anual de 2 a 3 trilhões de dólares anuais com bioeconomia. Isso corresponde a um PIB, exatamente o tamanho do PIB da França, que é a 7ª economia mundial em 2020, né? Então, imagina se a gente tivesse uma cadeia produtiva eficiente no Brasil, o quanto que a gente não poderia, né? O nosso potencial, okay, segundo especialistas internacionais, é de faturamento de 55 bilhões de dólares anuais. Olha isso. Mas para isso precisa de 3 fatores e a gente peca nos 3. Nos 3. Primeiro fator, okay? A gente precisa de melhorar o regulatório, que aí depende do governo. Sim, Anvisa, IBAMA, meio ambiente, principalmente as leis de propriedade intelectual, têm que se tornar mais ágeis e mais eficientes para atrair investidores e incentivar as empresas e pesquisadores que trabalham em conjunto no Brasil para desenvolver novos medicamentos. Eu vou dar um exemplo. Uma patente no Brasil, ela costuma demorar de 4 a 9 anos. Você imagina se você fosse um investidor japonês, você acha lá na Olimpíada, e você está lá fazendo algum marketing, alguma coisa assim, olha, lá no Brasil tem, lá no Piauí, caju. E tem uma substância nova lá do caule do caju, um açúcar que serve para isso, para aquilo, para aquilo.
Só que você só pode explorar isso economicamente daqui a 9 anos. O que você acha de você investir lá no Nordeste? Não vai ter Então, investimento. você precisa desse primeiro ponto. Só para concluir, os outros 2 pontos. Inovação. Ah, professor, mas nós temos muitas empresas e muitas universidades que fazem inovação. É verdade, e tem melhorado muito. Sim. Só que nós precisamos fazer agora a inovação casada. Ou seja, a pesquisa científica trabalhando em paralelo com a indústria. Principalmente os doutores das universidades da indústria precisa de financiamento, tanto privado como governamental, na relação para que a pesquisa possa ir mais rápido da universidade para a indústria. Que uma não vive sem a outra. A indústria não tem recursos humanos e não tem equipamentos para se identificar substâncias, como, por exemplo, a bioprospecção, que é identificar substâncias na natureza com importância biotecnológica, que é a minha área. Não é? Agora, isso tem que ser uma coisa casada. A inovação só vai acontecer para virar produto quando tiver parceria. Por exemplo, o trabalho de doutores na indústria. Agora, não adianta a indústria também querer pagar 5, 6 mil reais a um gênio com doutorado para desenvolver produtos. Já preferi ficar na Exatamente. academia ou dando palestra pela internet. A indústria tem que entender, né, que essa pessoa que tem essa capacidade técnica absurda, né, e acima da média, de pegar a pesquisa científica e levar até um produto, é uma pessoa diferenciada, com doutorado. Deve ser reconhecida e remunerada de forma 8 diferenciada. anos de formação. Agora, quer pagar essa pessoa como se fosse um técnico tradicional. E essa pessoa, com certeza, que a indústria vai levar para lá, entendeu? Ou vai estar desesperada, vai ficar desempregado, ou não vai conseguir levar um bom profissional. E aí, o setor de P&D da indústria brasileira fica envelhecido. Como você falou, você tem que realmente valorizar. E o terceiro ponto, para concluir o geral, não é investimentos. Né? Mas investimentos, estou falando por último. Veja bem. Precisa dessa base antes, né? O dinheiro não é o mais importante. O mais importante é mudar a cultura. Porque se você tem um regulatório ágil, a união entre a indústria e a academia, de fato, com doutores na indústria e a indústria próxima da academia, com mecanismos que possam trabalhar juntos, melhorando os parques tecnológicos das universidades, por exemplo. Gente, não precisa reinventar a roda. Nós temos a Universidade do Porto, que tem o Alpetec, que é o Parque Tecnológico da Universidade do Porto, que tem quase 300 empresas dentro da universidade. A Universidade de Cornell, na Inglaterra, tem 14 mil empresas e geram mais de 70 milhões de dólares anuais para a universidade. Então, você não precisa reinventar a roda. É só você, não digo copiar, mas adaptar os modelos que já existem pelo mundo. Então, você não precisa reinventar nada. Né? O terceiro ponto é investimento, mas eu costumo dizer o seguinte, com organização, sabendo trabalhar, investimento vem. Né? Tanto público como privado. Agora, o governo precisa melhorar inicialmente a questão regulatória. A questão regulatória do Brasil é absurda. O que você tem de projetos interessantes na Anvisa, demorando milênios. Não que a Anvisa tenha que liberar tudo, mas tem que ser mais ágil os processos. Com certeza. Claro, a gente entende, a Anvisa, a questão da segurança. Igual agora na vacina, você não vai liberar antes dos testes, antes das fases. Fase clínica 1, 2 e 3, tudo normal. Agora, tem processos que estão empacados no regulatório. A palavra é empacada mesmo. Hein? Parece que o governo, né, se tratando assim de... E a gente não faz aqui falando de gestão A, gestão B, mas o governo do Brasil, se até hoje não foi feito, então foi um entendimento de todos eles. Não percebe os benefícios, as vantagens da bioeconomia.
Gente, a bioeconomia ela traz, como você falou, o estímulo ao avanço tecnológico, a melhora da imagem do próprio país, do próprio Brasil lá no exterior, o desenvolvimento sustentável e também a questão da consolidação da economia de baixo carbono, mais investimentos, você mencionou muito bem a questão de investimentos que podem surgir, a geração de emprego, valorizando os pesquisadores, esses doutores, a própria geração de emprego, a maior segurança jurídica até, e novos modelos de negócio. Eu acho que, assim, atualmente, me diga se você também compartilha dessa ideia, no mundo de hoje, a gente fala de negócios, fala de colaboração, isso tudo é importante, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, seja você da área da medicina, da área jurídica, da área do jornalismo, como eu, da área da indústria, parcerias, negócios, o business de antigamente, aquele glamour, hoje virou a questão do negócio, colaboração. Então, assim, gerar negócios é muito importante também. E tudo isso que eu mencionei agora parece que não está sendo muito visto ou bem visto como benefício, né? Pelo Brasil, por exemplo, que você mencionou. É um absurdo uma patente durar entre 4 a 9 anos. Quando você falou, por exemplo, começou a falar uma patente no Brasil dura entre 4 a 9, eu achei que você ia falar meses, mas são 9 anos, de 4 a 9 anos, é complicado, né? Com certeza. Neemias, você falou uma palavra importante agora de diferentes governos. O povo brasileiro tem que entender uma coisa, né? Quando um país, como nação, fala governo fulano, ao emitir o nome governo fulano, você já retrata a cultura do povo de não saber o que é governo. Isso. A partir do momento que você exprime a palavra e personaliza isso, não é? Então, se você mostra também uma falta de conhecimento do povo em relação ao que é um governo, né? Existe boas políticas públicas de governo no Brasil, sem dúvida, tá? O que falta no Brasil, isso para cada, todos os governos têm seus pontos positivos e negativos, não é? Claro que sim. Agora, para você realmente mudar uma nação, você não pode ter políticas de governo, porque o governo é trocado de 4 em 4 anos, entendeu? Mesmo com uma reeleição, no caso da lei brasileira atual, de 8 anos. 8 anos não é nada num processo de uma nação, né? Você só realmente consegue mudar uma nação quando você tem política de Estado. E eu considero o Estado brasileiro muito mais desorganizado que os próprios governos que assumem esse Estado, né? Na verdade, esses governos que assumem o Estado, eles são frutos do Estado desorganizado. Então, por exemplo, quando você está no exterior, quando você ouve falar a palavra Brasil, quando você está no exterior, você ouve falar a palavra Brasil. Eu viajo muito. Você não lembra o Brasil como o país da bioeconomia. Você lembra o Brasil como o país da biodiversidade. São duas coisas muito diferentes. Então, por exemplo, quando você estava no exterior, você não lembra, quando você fala a palavra açaí, no imaginário coletivo do europeu, do americano, ele pensa lá na floresta e tem um açaí. Ele não pensa assim, o Brasil tem uma floresta, tem um açaí, do lado tem uma indústria que beneficia o açaí para suco, do lado tem uma indústria farmacêutica que pega aquilo e isola os antioxidantes novos. E do lado você tem um trem que vai levar isso aí muito mais rápido e barato para um porto. Aí você vai ter um porto que vai levar aquilo para o exterior. Eu desafio você a achar um estrangeiro que pensa nesse conceito quando ouve falar a palavra açaí no exterior. Não lembra. Ele lembra que é gostoso açaí. Eu vou dar um exemplo para você de perda de oportunidades. Por exemplo, nós estamos há praticamente 2 anos na pandemia. 2 anos na pandemia. Uma das vacinas são produzidas, né, por um dos fabricantes, a Pfizer, usa um tipo de antioxidante. Todo insumo biológico, todo mundo sabe que é muito perecível. Até o cidadão comum, quando vai vacinar, vê lá os tambores de isopor, uma vacina tem que resfriar, depois tem que tomar no posto de saúde, não é? Tudo isso aí. Estou usando o exemplo da vacina que vai ser pontual, ok? Aí o cara tira o frasquinho ali dentro. Ali dentro não tem só o ativo, que a gente chama de IFA, né? Insumo farmacêutico ativo,
que vai induzir seu sistema imunológico para os anticorpos. Existem substâncias que protegem isso, são chamados conservantes. Um dos conservantes que existe na vacina da Pfizer é o esqualeno, que é obtido a partir de tubarão. Já foram sacrificados 14 mil tubarões para fazer os conservantes da vacina Pfizer. O Brasil, com essa biodiversidade gigantesca e com milhares de plantas potenciais para produzir antioxidantes, não poderia ter uma cadeia produtiva de fornecer antioxidantes para as indústrias de vacina, por exemplo. Eu peguei exemplo só um fabricante. Sim, compreendi. Já tem por aí quase 50. 5, 6 só regulamentados no Brasil. Fora os outros. Imagina quantos antioxidantes que existem na nossa goiaba vermelha, açaí, bacuri, que poderiam ter sido produzidos para exportar antioxidantes naturais para proteger, para ser conservante de vacina. Isso eu tenho um exemplo muito simples. Né? Realmente porque uma realidade claro que ainda está distante. É claro que quando a gente fala em bioeconomia, sempre o cérebro da gente vê medicamento, né? Mas a demanda é muito maior. A demanda é para cosmético, né? A demanda é para Vacinas, né? indústria têxtil, né? Insumo biológico. Os biocombustíveis, Assim enzimas industriais, tudo isso. Exatamente. Né? Talvez na área de cosmético é onde a gente está indo melhor na área da bioeconomia. Mas realmente para a gente ter um boom, e como diz você, mudar uma nação, a gente precisa trabalhar integrado. Né? Porque a área de cosmética vai ter um problema muito grave, que ele é muito vulnerável. Um produto não fica no mercado muito tempo, porque o público consumidor sempre quer novidade. Então, as cadeias produtivas ficam sensíveis. E a cada 3 meses está surgindo novidades, tanto nos produtos cosméticos como na tecnologia do ramo estético, do ramo de cosméticos. A indústria é ativa, mas a cadeia bioeconômica de cosmético, ela é muito complexa. Baseado em tudo isso que você falou, com esses desafios que nós teríamos aí, nós brasileiros, a parte do regulatório, da inovação casada, dos investimentos, na sua visão, ainda há esperança para a gente, para que a gente um dia chegue lá? Na verdade, eu sou uma das pessoas mais otimistas do mundo. Que bom! Então, muitos projetos eu consegui implementar, mesmo com essas dificuldades que tem no Brasil. Claro que muitos deles com ajuda de grupos internacionais, mas é assim mesmo, né? Trabalhando juntos. A gente tem projetos com o mundo inteiro. A gente tem projetos, por exemplo, com Portugal, onde a gente está desenvolvendo novos antioxidantes com atividade neuroprotetora, usando substâncias da biodiversidade brasileira. Né? Recentemente, nós descobrimos uma substância a partir do veneno de uma cobra, a jararaca nova, da região do delta do Parnaíba, que tem uma ação contra bactérias da tuberculose, por exemplo, a leishmaniose, né? Antioxidantes de produtos naturais, como, por exemplo, a goiaba, que inclusive veio do Nordeste, que dá uma matéria só disso, que agora está entrando no mercado como um creme que pode ajudar o tratamento da pele, inclusive combater rosácea, acne, etc. Então, você tem muitos exemplos pontuais. Né? Agora, a grande luz do fim do túnel que eu acho é o seguinte: a academia tem que fazer sua parte também, se unir e pressionar de forma inteligente o governo na questão regulatória. A questão regulatória, para mim, eu acho que esse é o ponto de partida. Poder aproveitar. Vários procedimentos foram alterados por causa das vacinas, para se tornar menos burocrático. É o momento. É um momento. Se não, Neemias, não adianta você ter startup de inteligência artificial se você não tem um regulatório eficiente, uma segurança jurídica para convencer o investidor a colocar o dinheiro na bioeconomia.
Exatamente. Você mencionou a questão de fazer uma pressão de forma inteligente, né? De fazer uma cobrança de forma inteligente, e eu vou encerrando esse nosso bate-papo, absorvendo essa expressão que você falou, acho que todo mundo está absorvendo, entendendo essa expressão, porque assim, eu acredito que ciência, pesquisa, tecnologia e inovação e tudo que circunda esses 4 conceitos, essas 4 palavras, essas 4 áreas, eu acho que é aqui onde está o poder. Unindo esses quatro, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, a inovação, unindo tudo isso, todos os setores, todos os agentes, todas as pessoas que fazem parte desse universo, a gente consegue fazer grandes mudanças de forma estratégica, de forma inteligente. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, eu vou dar um tempo para você encerrar a sua fala, arrematar, mas eu queria agradecer de verdade você por esse bate-papo. Esse foi só o primeiro bate-papo, tá bom? A gente vai conversar depois sobre outros assuntos, a gente vai afunilar ainda mais um pouco a bioeconomia, falar sobre outros assuntos. Queria agradecer realmente, porque foi o que eu falei no início, ia dar um show, você abriu a nossa mente, tenho certeza que quem está assistindo esse bate-papo, seja aluno do GPI ou não, a gente não faz aqui essas entrevistas especificamente para alunos do GPI, a gente faz para os internautas, a gente faz para as pessoas que possam saber cada vez mais desses conceitos. Tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouquinho mais e deu aquele start na mente sobre o que é a bioeconomia, sobre como que nós podemos aplicar a diferença da biodiversidade para a bioeconomia, assim. Foi um bate-papo bem esclarecedor. Queria lhe agradecer mais uma vez por estar com a gente, e lhe passo a palavra agora para você encerrar, arrematar essa parte do bate-papo. Depois a gente vai voltar outro dia para conversar. Ô, Neemias, primeiramente queria agradecer mais uma vez, não é? É sempre uma alegria muito grande estar em Teresina, né? Agora de forma virtual. Sim. E quem sabe a gente se encontra aí o mais rápido possível, pessoalmente, né? Sim. Agradecer a equipe do GPI pela oportunidade de poder falar sobre esse tema e despertar o interesse, né, dos jovens. E a mensagem final que eu queria deixar seria mesmo para o jovem pesquisador, o jovem estudante, né? O brasileiro que acredita no país. Nós temos uma biodiversidade grande, temos pessoas inteligentes no Brasil, não desistam dos seus sonhos, né? Tentem estudar com a cabeça no futuro e tentem cortar as arestas em relação ao pessimismo. Agora, tudo isso tem que ser feito de forma a agregar. Não existe nenhum país do mundo que conseguiu desenvolver com desagregação, né? Se existe alguma coisa que pode realmente fazer com que as coisas funcionem, é nós encontrarmos um ponto de intersecção nos pensamentos e não pontos divergentes. É muito fácil você estar na mesa e junto com o Neemias, cada um vai pensar uma coisa. Agora, o que eu e o Neemias podemos ter em comum? Então, quando você tiver no seu grupo de pesquisa, né, e você tiver essa tendência à bioeconomia, descobrir medicamentos a partir de plantas, animais, etc., não é? Tente fazer colaboração com a indústria, né, e buscar financiamento de forma que você consiga levar o produto para a prática, porque é isso que realmente vai mudar as coisas. Professor Dr. José Roberto Leite, eu falei para vocês que a gente ia mencionar e destrinchar aqui o que é a bioeconomia. Pois pronto, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, viu, doutor?